Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho de Nosso Mestre Jesus. E como em preparação, harmonização para todos nós, eu vou ler uma página que tem o título O Outro. E diz assim: toda vez que a tentação da censura conduzir-te à acusação, coloca-te no lugar do outro. Antes da agressão violenta, pensa na situação do outro. No instante da maledicência venenosa, considera se foras o outro. Diante da perseguição que promoves, condói-te do outro. Face ao despeito que te conduz ao ultraje, reflete sobre o outro. Quando o ódio impulsionar-te ao desforço, toma o lugar do outro. O outro é o teu irmão, talvez seja culpado. Possivelmente, a responsabilidade será tua. Não te cabe, seja qual for a circunstância, assumir a posição do vingador, desde que não poderás exercer a da justiça, transformando-te sob impulso infeliz em algoz do outro. A vítima expunge a culpa, o perseguidor sobrecarrega-se de culpa. Injuriado ou incompreendido, sofrendo o aflito sob agressão ignominiosa e injusta, ama, por mais difícil te pareça, não revidando mal por mal, porquanto o outro, aquele a quem gostarias de agredir, já está atacado em si mesmo, caso não se encontre igualmente inocente, ou as aparências mais que demonstra não passem de aparências. Por essa razão, o impositivo evangélico não dá margem à tergiversação. Fazer ao outro o que se deseja que o outro lhe faça. Marcos Prisco, do livro Momentos de Decisão, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Agora vamos orar a Jesus. Jesus querido, Jesus amado, uma vez mais nos encontramos aqui na casa de Francisco de Assis para darmos continuidade ao estudo do teu Evangelho de amor, de luz, de paz que tanto fortalece a cada um de nós. Pedimos, Senhor, as bênçãos, o amparo para todos que aqui estão neste momento e para aqueles que estão em nossos pensamentos, que por alguma razão não podem estar conosco. Pedimos também, Mestre, que ampare o nosso irmão Roberto, que será hoje o orientador das tuas palavras. Com esta rogativa, Senhor, com este agradecimento, nós pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo da noite. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou ler a lição que o Seu Roberto fará a explanação, que é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E diz assim: tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Item 2. Fazei aos homens tudo o que desejais, que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7, 12. Tratai todos os homens da mesma maneira que quereis que eles vos tratem. Lucas capítulo 6, versículo 31. O reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com seus servos. E tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha meios de lhe pagar,
mandou o seu senhor fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha para saldar a sua dívida. O servo, porém, lançando-lhe aos pés do Senhor, lhe suplicava: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servo, mal acabara de sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas e, agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo: Paga-me o que tu me deves. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, lhe suplicava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo. Retirou-se e fez com que o prendessem até que lhe pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o Senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz: Servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me imploraste, portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. E o Senhor, cheio de cólera, entregou-o aos algozes, até que pagasse tudo quanto lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que seu irmão houver cometido contra vós. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo, quando os homens os usarem como regra de comportamento e como base das suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem divergências de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Agora eu passo a palavra para o nosso irmão Roberto, que vai falar sobre essas lições. Seja bem-vindo, que Jesus o abençoe. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente nos nossos corações. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, os itens 1 a 4, que trata do mandamento maior, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e dos devedores, que a nossa irmã leu. Todos nós já ouvimos falar desse ensinamento, não é? Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. E por que nós estudamos e repetimos e revemos esses ensinos? É porque o aprendizado, ele passa por fases dentro de nós. Passa por uma espécie de amadurecimento. Primeiro, nós tomamos conhecimento daquele ensinamento. É uma lição, é um ensino que a gente aprende. A gente diz assim, amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que amar ao próximo como eu amo a mim mesmo. É uma fase desse ensinamento. Depois, numa fase mais profunda, a gente vai refletir sobre isso e vai procurar entender o que é amar o próximo
como a si mesmo? Quando é que nós estamos amando o próximo como a nós mesmos? Quando é que nós estamos falhando nesse ponto? Então, essa reflexão é uma fase de amadurecimento. E, por fim, nós vamos entendendo o reflexo disso na nossa vida e na vida das pessoas. Então, é uma fase em que nós realmente vamos executar, vamos realizar esse ensino. Então, existe no aprendizado esse amadurecimento do conhecimento que se dá dentro de nós, né? É por isso que nós repetimos e repassamos tantas vezes as mesmas lições. E cada vez que nós repassamos a mesma lição, a gente enxerga de um ponto de vista mais elevado, mais claro, mais lúcido, né? Jesus contou aqui uma parábola no item 3, é uma historinha. Jesus gostava muito de contar historinhas, para ajudar na compreensão daquilo que ele queria ensinar. Então, ele contou uma história que tem a ver com o perdão. Mas também tem a ver com o tratar o outro como nós gostamos de ser tratados. Perdoar o outro como nós gostaríamos de ser perdoado. Não é como o outro nos perdoa, não, porque se o outro não nos perdoa, ainda assim a gente deve perdoar. O perdão deve partir de nós. Não importa se o outro não nos perdoa, se o outro não nos compreende. Nós precisamos instalar em nós essa capacidade de perdoar. Porque a capacidade de perdoar é uma coisa que a gente desenvolve na nossa alma. Uma coisa que é uma força interior que a gente desenvolve à medida que a gente vai praticando, a gente vai exercitando, a gente vai tentando, a gente vai colocando como uma meta conseguir perdoar alguma falta, alguma ofensa que a gente tenha recebido, alguma ingratidão, alguma coisa, a gente põe na nossa alma aquela meta: eu vou conseguir perdoar. E o perdão, ele começa pela compreensão, compreendendo o outro, compreendendo a fraqueza do outro, compreendendo a limitação do outro, compreendendo a deficiência do outro, né? O perdão começa por aí. E Jesus, para ensinar que nós devemos tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, ele contou essa parábola do perdão, sobre o perdão, né? Ele diz que o reino dos céus, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é, podemos dizer, um estado de felicidade, de harmonia interior. Porque a criatura pode estar encarnada e estar feliz, pode estar desencarnada e estar infeliz. O reino dos céus não tem nada a ver com a criatura estar encarnada ou desencarnada. Tem a ver com o estado interior da pessoa. Então, o reino dos céus é comparado a um rei que quis fazer as contas com os seus servos. Então, é uma comparação que ele está fazendo. Um rei quer dizer alguém que tem poder, alguém que comanda, que dirige, que orienta. Quis fazer as contas com os seus servos. E, tendo começado a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Talentos aqui é uma medida de valor. Devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de lhe pagar, mandou o seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele tinha, para saldar a sua dívida.
Naquele tempo, a mulher e os filhos eram considerados assim como se fosse propriedade da pessoa, do marido, né? Então ele mandou vender as mulheres, a mulher, os filhos e todos os bens que ele tinha para pagar a dívida. O servo, porém, lançando-se aos pés do Senhor, lhe suplicava: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Tenha um pouco de paciência e eu lhe pagarei tudo. Então, o que esse servo estava pedindo? Estava pedindo uma tolerância, uma compreensão, porque ele não tinha naquele momento como pagar. Uma pessoa, quando nos agride, quando nos ofende, muitas vezes essa pessoa também não tem, naquele momento, a educação, não tem o equilíbrio interior, não tem a paz interior, né? Não tem o conhecimento que a gente está adquirindo. Então, o Senhor, compadecido do seu servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Então, veja que esse Senhor tratou esse servo como ele gostaria de ser tratado. O servo lhe devia. O servo tinha um compromisso ali a cumprir, mas o Senhor tratou esse servo como gostaria de ser tratado. Dispensou ele e perdoou toda a dívida. Esse servo, mal acabara de sair, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 moedas. Então, ele devia aqui uma quantia alta, ele devia, nem vi aqui quanto é que ele devia, 10 mil moedas. Ele encontrou um outro que lhe devia 100 moedas, ele foi perdoado numa dívida de 10 mil, encontrou um outro que lhe devia apenas 100. Agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves, o que tu me deves. Seu companheiro, lançando-se a seus pés, lhe suplicava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, retirou-se e fez com que o prendessem, até que ele pagasse o que lhe devia. Então a gente vê que esse servo, esse segundo devedor aqui, pediu também clemência, mas aquele que havia recebido clemência, que foi tratado bem, como gostou de ser tratado bem, não teve a mesma atitude para com aquele que lhe devia alguma coisa. Se lhe lançou ao pescoço e cobrava aquela dívida, quer dizer, sufocava, e não teve clemência. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram comunicar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor, chamando o servo à sua presença, lhe diz: servo mau, eu te perdoei tudo o que me devias, porque me implorastes. Portanto, tu também devias ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti. E o Senhor, cheio de cólera, entregou aos algozes até que pagasse tudo quanto lhe devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração as faltas que seu irmão houver cometido contra vós. Então Jesus aproveitou e trouxe 2 ensinamentos. Trouxe o ensinamento do perdão e trouxe o ensinamento de que nós devemos tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratado. Nós devemos tratar os outros da mesma forma que nós gostaríamos de ser tratado. O sentimento, agora vamos refletir aqui um pouquinho sobre isso.
nós dizemos que todos nós somos irmãos. Jesus colocou aqui todos como irmãos. De onde vem essa condição de fraternidade? Sim, vem da nossa origem. Todos nós somos filhos de Deus. Todas as pessoas são filhas de Deus, independentemente da religião que tenham, independentemente se são ricos, se são pobres, se tem saúde, se não tem saúde. Todo mundo, sem exceção de ninguém, é filho de Deus. Estamos ligados a Deus pela nossa origem, criados por Deus. Estamos ligados a Deus também pelo nosso destino. Vamos nos aperfeiçoar cada vez mais, e à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos estabelecendo uma ligação mais forte, mais firme, mais estável com Deus. Então, todos nós somos filhos de Deus e todos nós vamos fortalecendo a nossa ligação com Deus à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, vamos progredindo. A lei de solidariedade é uma lei natural, é uma lei da natureza. A solidariedade é uma lei da natureza. O que é uma lei da natureza? É um princípio que governa as nossas vidas. Existem várias leis da natureza. Existem as leis do mundo material. São as leis da física, da química, da biologia. São leis naturais. Se a gente plantar uma semente de milho, vai nascer um pé de milho. Não vai nascer feijão, não vai nascer outra coisa. Por quê? Cada ser se reproduz dentro da sua espécie. É uma lei da natureza, uma lei biológica, né? Se a gata tem filhote, vai nascer gatinho, não vai nascer cachorro, não vai nascer outro animal, né? É uma lei da natureza, uma lei biológica, é um mecanismo da natureza. Se a gente põe a água na panela e põe no fogo para esquentar, para ferver, quando chegar na determinada temperatura, lá 100 graus, vai ferver e vai evaporar, vai começar a evaporar. É uma lei da natureza. Então, a natureza tem leis físicas que nós compreendemos muito bem, porque a gente observa essas leis. E tem leis morais que a gente vai compreendendo à medida que a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai compreendendo, vai conhecendo e vai compreendendo. A solidariedade é uma lei da natureza também, tão fixa, tão eterna, tão imutável quanto as leis que governam a vida material. Então, o dever, por exemplo, de tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados, é uma lei da natureza, é uma lei moral. E a natureza, Deus, vai nos cobrar isso, sempre. Deus sempre vai cobrar de nós que nós tratemos os outros da forma como nós gostaríamos de ser tratados. A gente vai reencarnando, vai vivendo, vai aprendendo, vai evoluindo, mas enquanto nós não aprendermos a tratar o outro da forma como nós gostaríamos de ser tratados, a gente vai ficando no processo reencarnatório, na convivência, até que a gente aprenda isso e muitas outras coisas. Mas, enquanto a gente não assimilar bem as leis morais, a gente vai ficando no processo reencarnatório e vai progredindo, até que a gente consiga assimilar isso tudo. Então, a solidariedade, esse sentimento de fraternidade, ele faz parte dessa lei natural.
E a gente precisa ter esse sentimento de fraternidade, de solidariedade com todo mundo, independentemente se a pessoa seja boa, se a pessoa seja má, se a pessoa seja justa, se ela seja injusta. Não quer dizer que nós vamos nos colocar sob a dependência dessa pessoa. Não quer dizer que a gente vai seguir ou vai obedecer a essa pessoa. Não, é claro que a gente não vai confiar numa pessoa que possa nos prejudicar. A gente não tem obrigação de confiar numa pessoa que vai nos prejudicar. Muito pelo contrário, a gente não deve ser ingênuo, né? A ingenuidade é um estado de falta de experiência. Não é um estado de progresso, não é um estado de elevação, é um estado de falta de experiência. Então, a gente não vai confiar numa pessoa que possa nos prejudicar, não é isso que Jesus recomenda. Mas a gente pode não odiar, a gente pode não se vingar, a gente pode desejar o bem para aquela pessoa, a gente pode ajudar se surgir a oportunidade de ajudar. Isso a gente pode fazer, né? Tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados, né? Jesus traz aqui no Evangelho uma passagem muito interessante que o irmão Humberto de Campos coloca no livro Boa Nova. Ele põe o título O Servo Bom. O Servo Bom. E eu não vou ler não, nós vamos comentar aqui. Os discípulos de Jesus vinham discutindo muito sobre aquela questão da salvação dos ricos. E eles diziam assim, não, mas os ricos vão para o inferno, os ricos estão condenados porque a riqueza é um pecado e tal. E tinha alguns que achavam que não. O Levi, por exemplo, que era o cobrador de impostos, o Mateus, dizia não, tem ricos que são bons, e tem pobres que são maus, e tem ricos que se fingem de pobres. E os discípulos iam naquele debate, naquela discussão, cada um com a sua opinião. E Jesus, observando que eles não estavam entendendo bem a questão da riqueza, até da utilidade da riqueza, entendendo que Deus não condena a riqueza, não condena que a pessoa seja rica, porque a riqueza também pode trazer muitos benefícios. Jesus esperava uma oportunidade para trazer um ensinamento sobre essa questão da riqueza. E aí, quando Jesus estava indo a Jerusalém, estava indo lá de Cafarnaum para Jerusalém, ele se depara com um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem rico. E o Zaqueu havia subido lá numa árvorezinha para ver Jesus passar. Zaqueu havia ouvido falar de Jesus, havia ouvido os seus ensinamentos, transmitidos de boca a boca, chegou até ele, e ele estava ansioso, muito desejoso de conhecer Jesus, de ver Jesus, e subiu numa árvore para ver Jesus passar junto com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E Jesus ia passando, quando chegou perto de Zaqueu, Jesus parou e disse a Zaqueu, Zaqueu, desce da árvore, desce daí, porque eu preciso que você me hospede hoje na sua casa. Zaqueu morava numa residência muito confortável, muito grande, era um homem muito rico mesmo. Então Zaqueu ficou muito feliz com aquela colocação de Jesus e desceu da árvore e foi preparar a casa lá para receber Jesus. Enquanto isso, os discípulos de Jesus começaram a discutir entre si. E eles diziam assim, ora, será que não seria melhor a gente se hospedar numa casa mais humilde, para dar uma lição da simplicidade, da humildade?
se nós nos hospedássemos numa casa mais pobre, será que não seria melhor? E foram contestando aquela decisão de Jesus de ter decidido se hospedar na casa de Zaqueu, né? Porque eles ainda diziam assim, não, mas Zaqueu, esse homem rico, pecador, o fato de ser rico não quer dizer que seja pecador. Ele era um homem rico, mas não era pecador. E aí, eles foram lá para a casa de Zaqueu. E os apóstolos iam dizendo, será que esse Zaqueu não devia ser condenado? Como é que a gente pode entender tudo isso? Que o reino do céu não é dos pobres, dos humildes. Como é que um homem tão rico pode receber assim Jesus na sua casa? Eles vinham contestando. E aí foram lá para a casa de Zaqueu, se acomodaram lá. Zaqueu muito feliz de estar ali com Jesus, mas os discípulos, os apóstolos, estavam incomodados com aquela situação. Ele não é rico? Ele não é um publicano? Ele não vai para o inferno? Como é que a gente pode vir aqui na casa dele? E aí Zaqueu diz assim, Senhor, é verdade que eu tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas, desde muitos anos, venho procurando empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos. Olha só, todos os que me rodeiam na vida. Compreendo que aqui em Jericó havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei muitos serviços de criação de animais, de plantação, de cultivo da terra, e até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. Então Zaqueu era rico, sim, mas ele empregava a riqueza dele dando trabalho para os mais necessitados, dando emprego para os mais necessitados. Ele não empregava a riqueza dele só na satisfação dos seus prazeres, das suas paixões, dos seus deleites, não. Ele empregava a riqueza dele para ajudar aqueles que precisavam de um salário para manter a sua família. Olha a responsabilidade que Zaqueu assumiu, assim, o compromisso de ajudar as pessoas. Um homem rico, mas de coração bom, que via a situação dos desempregados e deu emprego para eles nas suas terras. Criação de cabras, plantações, ovelhas, tudo aquilo requer muito trabalho. E Zaqueu empregava o seu dinheiro para que as pessoas tivessem emprego. E aí Jesus responde a ele, abençoado seja o teu esforço. E Zaqueu, ouvindo essa fala de Jesus, disse assim, os servos da minha casa nunca me encontram sem a sincera disposição de servi-los. Ou seja, os trabalhadores lá das fazendas de Zaqueu estavam sempre sendo atendidos, nas suas necessidades. Zaqueu estava sempre atento ao que os seus trabalhadores precisavam. Regozijo-me contigo, exclamou Jesus, porque todos nós somos servos de Deus. E aí, o Zaqueu, que tantas vezes tinha sido injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa. E aí ele continua, Senhor, Senhor, tão profunda é a minha alegria, que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. Repartirei hoje com os necessitados a metade dos meus bens. Por que ele não repartiu os bens todos? Porque ele precisava daqueles bens até para continuar dando emprego, continuar pagando salário, continuar sustentando aquela obra de caridade que ele vinha fazendo.
mas eles repartam com os necessitados a metade dos meus bens. É claro que ele ainda ia continuar ficando rico, ia continuar sendo rico, mas ajudaria muito aos necessitados. E se em alguma coisa tem prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou e respondeu: bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Bem-aventurado és tu, que agora contempla em sua casa a verdadeira salvação. E aí os discípulos, vamos ver essa questão de tratar o outro como a si mesmo, fazer ao outro que gostaria de fazer, que fizesse a si mesmo. Qual o sentimento que os discípulos de Jesus tiveram? Felipe e Simão não conseguiam esconder as suas deduções desagradáveis. Mais ou menos aferrados às leis judaicas e atentando somente ao sentido literal das lições do Messias, estranhavam aquela solicitude de Jesus, aprovando os atos de um rico do mundo. Olha aí, né? Confessadamente publicano. E aí Zaqueu precisou sair para buscar os seus filhos, para que os seus filhos conhecessem Jesus também. Zaqueu saiu, foi buscar os seus filhos para apresentá-los a Jesus e apresentar Jesus a eles. E nesse momento, os discípulos de Jesus começaram a fazer uma série de perguntas, uma série de contestações, não é? Disseram assim, as riquezas não são condenadas por Deus? Deus não condena a riqueza? Como a gente está se hospedando na casa de um homem rico, desse jeito, né? Como alguém pode servir a Deus e servir ao mundo como Zaqueu? Olha como eles não estavam entendendo nada. E aí o Senhor Jesus explicou para eles, olha, Zaqueu é como se ele fosse o pai dessas criaturas todas. Ele, com o trabalho que ele proporciona, com o emprego, ele permite que as famílias sejam sustentadas. Ele ajuda a muitas pessoas. Olha a responsabilidade de Zaqueu. Olha o bem que ele está fazendo. Muitas vezes o pobre, o mendigo, só se preocupa com a sua própria sobrevivência. Muitas vezes o pobre só se preocupa consigo mesmo, com a sua própria sobrevivência. Mas Zaqueu não. Zaqueu se preocupa com a sobrevivência de muitas famílias. Então, os discípulos aí compreenderam, né? E aí Felipe diz assim para Jesus: Senhor, eu não compreendia bem, porque trazia o meu pensamento fixado nos pobres, que a vossa bondade nos ensinou a amar. Então, Felipe trazia o pensamento fixado nos pobres só. Então, Felipe ia seguindo a orientação ali, o ensino de Jesus, mas sem aquele aprofundamento da compreensão que nós falamos. Felipe não tinha esse aprofundamento da compreensão. Como Jesus falou que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus, pronto, rico não presta. Rico é pecador, rico é isso, rico é aquilo, quando não é assim. Então, os ensinos de Jesus, eles estão aí para nós conhecermos, sim, para nós conhecermos, mas também para nós compreendermos, para nós aprofundarmos a nossa compreensão desses ensinos. A gente tem que aprofundar a compreensão, a gente tem que saber realmente o que Jesus quis nos ensinar. Muitas pessoas veem Jesus apenas como um dispensador de favores, um dispensador de bênçãos, um ser que vai fazer a nossa vontade, seja qual for a nossa vontade. Mas não é assim. Jesus, ele é o responsável pelo progresso moral da Terra, do planeta Terra. Jesus é o responsável
pelo progresso moral do planeta Terra. E esse progresso moral não é uma coisa fácil de se conseguir, não. Se até para educar um filho, muitas vezes, é difícil, a gente sofre, a gente se atrapalha, a gente tem dificuldade, imagina para educar as pessoas todas do planeta Terra, todos os habitantes desse mundo, encarnados e desencarnados, transformar todos em pessoas de bem. É uma tarefa imensa que Jesus tem. E tem os seus colaboradores, naturalmente. Mas essa equipe de trabalhadores faz um trabalho muito, como é que nós vamos dizer? Muito difícil, muito complexo. Educar a população da Terra não é uma tarefa simples. Corrigir vícios, corrigir atitudes equivocadas, não é uma tarefa fácil. Então, quando nós dirigirmos o nosso pensamento a Jesus, vamos procurar fazer da nossa prece um esforço de conhecer a nós mesmos, de olhar para o nosso mundo interior, procurar identificar em que nós precisamos melhorar, que falhas nós precisamos corrigir. E, principalmente, se nós já estamos tratando as pessoas como nós gostaríamos que elas nos tratassem. Não é como elas nos tratam, não. Eu vou tratar essa pessoa como ela me trata. Não é isso que Jesus falou. Jesus não disse para a gente tratar os outros como os outros nos tratam, como nós gostaríamos que eles nos tratassem. É diferente, não é? É diferente, né? No livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, na verdade, Neio Lúcio conta uma historinha aqui, uma passagem da vida de Jesus, assim, bastante interessante. Jesus costumava fazer um culto no lar, um estudo, junto com os seus discípulos, na casa de Pedro. Então, eles se reuniam na casa de Pedro. Jesus morava, pode-se dizer assim, na casa de Pedro. Ficava mais lá do que qualquer outro lugar. Ele vivia na casa de Pedro. E Tadeu, um dos discípulos de Jesus, que era assim um dos comentaristas mais inflamados, mais entusiasmado com as lições de Jesus, em si mesmara, ele diz aqui, na reunião, relacionando as dificuldades, a necessidade da felicidade humana e reclamando dos romanos, que os romanos não deixavam os judeus serem felizes, porque os romanos dominavam os judeus, né? O povo judeu, ele vivia sob o domínio do povo romano. Era uma espécie de escravidão, mas não era como a escravidão que teve aqui no Brasil, não. Era um outro tipo de escravidão. Os romanos, eles não prendiam, até tinham escravos também, pessoas que trabalhavam para eles nas suas casas. Mas os romanos, eles davam liberdade, uma certa liberdade para o povo. O povo podia trabalhar, o povo podia ter a sua religião, o povo podia andar livremente pelas ruas, desde que pagassem os impostos. E eles cobravam impostos pesados. A escravidão funcionava desse jeito. Eles davam uma certa liberdade para o povo trabalhava, ganhava o seu dinheirinho, e eles cobravam impostos pesadíssimos. Às vezes também agrediam os judeus, ofendiam e tal. E Tadeu reclamava dessa situação. Olha, os romanos não nos deixam ser felizes. Como é que a gente vai ser feliz dominado por esse povo romano? E aí, Jesus pergunta assim para Tadeu: Tadeu,
como interpreta você a felicidade? O que você acha que é a felicidade? E Tadeu responde: a felicidade é a paz de todos. Se todos estiverem em paz, a gente pode ser feliz. E Jesus estampou uma significativa expressão na fisionomia e falou: sim, Tadeu, eu sei. Entretanto, estimaria saber como você se sentiria realmente feliz. Para você se sentir feliz, o que é preciso? E Tadeu falou assim: mestre, eu suponho o seguinte, que eu sei que eu erro muitas vezes, porque eu sou humano, mas eu ficaria muito feliz se as pessoas que convivem comigo reconhecessem o meu sincero propósito de acertar. Ou seja, Tadeu tinha vontade de acertar, às vezes acertava, às vezes não acertava, e as pessoas que conviviam com ele, quando ele não acertava, brigavam com ele. Isso era um motivo de infelicidade. Quer dizer, os desentendimentos entre as pessoas. Ficaria feliz se pudesse confiar nas pessoas, nos meus semelhantes, recebendo deles a consideração, recebendo respeito da parte deles. Eu gostaria de receber o respeito de todo mundo, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Eu me sentiria feliz se as pessoas não falassem mal de mim. Eu vivo na expectativa da cordialidade alheia, quer dizer, que as pessoas tivessem cordialidade, me tratassem com cordialidade. E julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas trabalhassem de acordo com o seu anseio honesto de ser acatado pelos demais. Que as pessoas não fossem indiferentes comigo e nem me caluniassem. Creio que o supremo sarcasmo e a suspeita foram organizadas pelos espíritos das trevas, né, que me libertassem disso. Enfim, ele vai enumerando uma porção de coisas que ele gostaria que os outros fizessem para que ele fosse feliz. Então Jesus diz assim para ele no final: Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma forma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Ou seja, Tadeu queria ser feliz, e ele sabia o que era preciso para que ele se sentisse feliz: que os outros o tratassem como ele gostaria de ser tratado. Então, Jesus diz: se você se sentiria feliz, se os outros te tratassem como você gostaria de ser tratado, então trate os outros da mesma forma, como você gostaria de ser tratado. Ou seja, se cada um tratar o outro como gostaria de ser tratado, todo mundo vai se sentir feliz, todo mundo vai se sentir bem. Está na hora? Não, está 7h30. Ainda tem um tempinho. 8h30, tá, tem um tempinho. Tá, só para eu não me perder aqui no horário. Tá. Bom, eu que me perdi aqui agora. Então, a felicidade consiste em nós tratarmos os outros como nós gostaríamos de ser tratados, que aí pelo menos vai haver paz em torno de nós. Às vezes, a vida traz umas complicações. Falando ainda do tempo de Jesus, nas primeiras pregações de Jesus, as pessoas receberam essas primeiras pregações com muito entusiasmo, com muita alegria, e logo o conhecimento sobre Jesus se espalhou.
por toda aquela região ali da Galiléia, da Judéia, todo mundo falava de Jesus. Falava dos milagres que ele fazia, falava das coisas que ele ensinava. Quer dizer, a fama de Jesus logo se espalhou. E isso despertou em algumas pessoas certas preocupações, medo de perder a posição, medo de perder o poder, medo de ver aqueles conceitos que eles ensinavam serem contestados. Enfim, se muita gente gostou de ouvir os ensinos de Jesus, teve muitas outras pessoas que ficaram preocupadas com as coisas que Jesus vinha ensinando. Se sentiram ameaçadas de perder o seu poder, de perder a sua posição. E aí, aqui no livro Boa Nova, o irmão X diz o seguinte, os mais egoístas pretendiam ver no profeta um generoso conspirador, um conspirador vulgar, que desejava levantar a população contra a dominação de Herodes. Ou seja, haviam pessoas que estavam gostando de ouvir os ensinos de Jesus, mas existiam outros que estavam com medo de perder a sua posição. Então, a segunda viagem de Jesus não foi uma viagem muito feliz, não. À medida que Jesus ia caminhando por várias regiões, ele ia encontrando um ambiente muito hostil, muito desagradável, porque várias pessoas já estavam prevenidas contra ele, contra os seus ensinamentos, né? E Humberto de Campos nos diz assim, foi assim que a viagem do mestre a Nazaré redundou numa excursão de grandes dificuldades, procurando de sua parte as observações quase amargas, provocando de sua parte as observações amargas que se encontram no Evangelho, com respeito ao berço daqueles que deveriam guardar no santuário do coração. Não foram poucos os adversários de suas ideias renovadoras, que o precederam na cidade minúscula, buscando neutralizar-lhe a ação por meio de falsas notícias e desmoralizá-lo, argumentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação. Então, e aí o que aconteceu? Dessa hostilidade passou a haver várias desavenças entre os apóstolos, entre os discípulos e os moradores dessas cidades, porque foi semeada nas pessoas várias informações erradas sobre Jesus. Então, quando Jesus chegava nas cidades, as pessoas já estavam aborrecidas, já estavam com raiva, já estavam repelindo a presença dele. Mas Jesus ia em paz, com calma, com tranquilidade. Entretanto, o mesmo não aconteceu com os seus discípulos. Diz aqui, Felipe e Simão Pedro chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, trocando palavras ásperas em torno das edificações do Mestre. Ou seja, brigaram, os discípulos de Jesus brigaram com os moradores daquelas regiões onde Jesus foi pregar, foi levar os seus ensinamentos. E tamanhas foram as discussões em Nazaré que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade dos discípulos. Então Jesus compreendeu a situação e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com a tranquilidade natural. Bom, e aí os discípulos iam comentando, mestre, chamavam-vos servos de Satanás. Prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua, reagimos prontamente. Observávamos por nós mesmos que nunca oporias contra a dita, afirmava Felipe, convicto, prestando excelente serviço ao mestre bem-amado.
e por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Ou seja, sabendo que Jesus não ia reagir, eles partiram para a briga, os discípulos de Jesus. Mas não era o que Jesus esperava deles, né? E aí Jesus diz o seguinte: acaso podeis escolher uvas nos espinheiros? O que Jesus quer dizer com isso? Se queremos colher uvas, temos que plantar uvas. Se queremos ter pessoas generosas em torno de nós, precisamos também espalhar a generosidade. A felicidade não é uma coisa que a gente acha, é uma coisa que a gente constrói. Então, se nós queremos ser felizes, se nós queremos pessoas boas em torno de nós, é preciso semear a bondade. Se nós queremos pessoas amorosas em torno de nós, é preciso semear o amor. Nós não vamos achar a felicidade sem o merecimento de ter construído essa felicidade. E aí, vou pular aqui um pedacinho por causa da hora. E aí, Jesus diz assim, ó, primeiro, desculpe. Então, Pedro diz assim, mas se os próprios discípulos, nós temos essas dificuldades, como é que vai ser da pregação do Evangelho? Se nós não conseguimos tolerar uns aos outros, se nós não conseguimos cooperar uns com os outros, como vai ser então da divulgação do Evangelho? E Jesus diz, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo, mas com respeito à comunidade, Filipe, pelo que me compete esclarecer, cumpre-me perguntar-te se já edificastes o reino de Deus no íntimo do teu espírito. E ele diz, é verdade que ainda não. Dentro dessa realidade, podes observar que se o nosso colégio fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Ou seja, se os discípulos ainda não conseguiram construir dentro de si a perfeição, não podemos exigir dos outros também a perfeição. Se nós não conseguimos ainda construir a perfeição na nossa alma, como é que a gente exige perfeição dos outros? Não é? Então, é uma reflexão que todos nós precisamos fazer, né? É preciso primeiro nós construirmos essa perfeição em nós, antes de pensar em exigir perfeição das outras pessoas. Essa é uma recomendação de Jesus para todos nós. É preciso a gente se preocupar mais com os nossos, com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos, com aquilo que a gente precisa corrigir, do que se preocupar com os defeitos dos outros, que são os outros que vão corrigir. Nós temos condições de corrigir os nossos. Nós temos condições de corrigir as nossas imperfeições. Então, a recomendação de Jesus é que a gente seja mais atento, ele fala até severo mesmo, conosco, e tolerante para com os outros, indulgente para com os outros. Então é preciso que a gente esteja atento às nossas necessidades de aperfeiçoamento, de correção, e não cobre dos outros uma perfeição que a gente ainda não tem. Né? Isso nos ajuda muito no nosso adiantamento. Isso também faz parte de fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Assim como nós não gostamos que os outros nos cobrem pelos nossos erros, nos acusem dos nossos erros, também nós não devemos acusar os outros dos erros que eles cometem. Devemos ser tolerantes, pacientes, compreensivos, indulgentes
para com as imperfeições dos outros, né? Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, nos dê uma noite de paz e nos ajude na interiorização desses ensinos, dessas lições, né? Que é a principal lição de hoje: amar ao próximo como a si mesmo e fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. É um aprendizado que a gente precisa fazer, né? Todos nós precisamos. Que Jesus nos abençoe a todos. Nós agradecemos a presença, o estudo da noite do seu Roberto, nosso irmão querido, e vamos então passar para a segunda parte, que são os passes. Eu vou ler a página de preparação para os passes e a irmã Marina aqui vai comentar. É do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 100, Auxílios do Invisível. E, depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Está em Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa a lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão, caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno, mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto que se encontra no mundo, para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Agora nós pedimos que os médios se posicionem para o passe. Vamos então continuar pedindo assistência a Jesus, aos benfeitores, para esse momento do passe, que todos, Senhor, recebam essas energias de cura, essas energias fortalecedoras, para que sejam todos aqui presentes, amparados e envolvidos no teu santo amor, Senhor. Que a tua paz envolva a todos que aqui estão neste momento para receber essas vibrações amorosas. Graças a Deus. A nossa página de hoje nos fala de auxílios do invisível. Os homens acreditam fielmente que existe um auxílio vindo do invisível. E eles vivem contando com esse auxílio. Eles dão o nome de espírito protetor,
anjo da guarda, guia espiritual, não importa o nome que se dê, que no final é uma coisa só, é um guia espiritual, é uma proteção que a gente recebe. Então, se for um crente sincero, ele acredita que existe essa proteção. E ele conta sinceramente com essa proteção. Mas será que a gente pode viver deixando que esse guia protetor resolva tudo na nossa vida? A gente tem que ficar viciado esperando que ele resolva todos os nossos problemas? Ele não vai resolver todos os nossos problemas. Ele está sempre presente ao nosso lado. Ele vai nos intuir, ele dá intuição. Mas ele não pode resolver os nossos problemas. E se a gente tomar uma decisão, ele não vai mudar a nossa decisão também, porque nós temos o livre-arbítrio. Ele pode dar intuição, segue por esse caminho, mas a gente quer seguir para o outro, a gente segue o outro caminho. Ele não pode mudar a nossa decisão. Ele pode até dar intuição, mas quem resolve o caminho que vai seguir, quem resolve o que vai fazer, somos nós. Porque na hora de responder pela consequência do que acontece, somos nós que vamos responder. A gente não vai ter que cobrar de ninguém o resultado daquela consequência, porque a escolha foi feita por nós. Então, nós é que vamos escolher qual o caminho que nós queremos escolher. Mas ele está sempre do nosso lado, ele não nos abandona. Quando a gente não quer ouvir, ele se afasta um pouquinho, deixa a gente seguir nosso caminho. Porque nós estamos aqui, nós estamos na Terra, é uma escola, a Terra é uma escola onde nós precisamos aprender. Nós estamos aqui para aprender. Nós, então, que temos a doutrina, nós que estamos na casa espírita, temos muito mais chance de estar acertando do que aquele que não tem religião, aquele que não ouve boas palavras, aquele que não conhece o Evangelho. É muito mais difícil. Mas nós que estamos sempre estudando, sempre ouvindo boas palavras, temos mais condição de acertar do que o companheiro que não segue religião nenhuma. Mas todos têm uma proteção, todos têm o seu guia espiritual. Mas, às vezes, a pessoa faz um planejamento, que o planejamento antes de nascermos, ele é feito. Olha, eu quero nascer, eu quero passar por isso, por aquilo, por aquela outra dificuldade. Aí aquele companheiro lá de cima que fez o nosso planejamento, não, vai com calma. Vamos acertar essa parte, vamos acertar aquela outra, mas vai com... Não, eu quero acertar tudo de uma vez. Não, vai com calma, que é difícil. Aí quando chega aqui, a gente esquece tudo. Ah, não quero fazer isso agora não, deixa para depois. Ah, não quero seguir nenhuma religião não quero compromisso com isso, não quero compromisso com aquilo, quero curtir a vida, não quero compromisso. E assim a gente vai adiando os nossos compromissos, aqueles compromissos que a gente assumiu, a gente vai adiando. Ah, depois eu acerto. Ah, tem outra vida? Outra vida eu acerto, deixa para depois, eu quero curtir, eu quero aproveitar. Então, é decisão individual, é de cada um. Nem Deus cobra da gente que a gente, olha, você prometeu, não está cumprindo. Não. Você quer fazer assim, vai no seu tempo. Sofre, vai levar mais tempo para acertar? Vai levar mais tempo para acertar. Mas é de cada um. Aquele que quer caminhar rápido, eu quero ser feliz. Mas para ser feliz, a gente precisa acertar, aparar nossas arestas. Tem direito a aproveitar a vida? O que seria aproveitar a vida? Podemos passear, podemos ter um dia de lazer, mas não precisamos viver só curtindo a vida. Temos compromissos, assumimos compromissos. Precisamos estar aparando as arestas, nos melhorando. Nós sabemos quais são os nossos defeitos. Todo mundo sabe os defeitos que tem. Precisamos, é difícil? É, mas devagarinho eu vou melhorar nesse sentido. Eu vou parar de ser agressivo, vou parar de ser brigão, vou passar a ser uma pessoa mais gentil, uma pessoa mais carinhosa. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai melhorando no dia a dia.
Então, aos pouquinhos a gente vai se melhorando. Agora eu quero só curtir, não quero mudar, não quero fazer nada? Também posso. Então depende de cada um querer melhorar. Quanto tempo nós vamos demorar? Vai depender de cada um. Mas a mundo é uma escola. Vamos aprender, vamos mudar no nosso tempo, no tempo de cada um. É com passo de formiguinha, ou é com qual passo nós vamos chegar ao final. As aulas estão aqui, os ensinamentos estão na casa. Vamos ver quanto tempo nós vamos levar. Dependendo desse tempo, é o tempo que nós vamos levar para atingir a felicidade. Então, que Jesus nos ampare, que Jesus esteja conosco e que assim seja. Vamos agradecer, então, esses momentos, né, que passamos aqui na casa de Francisco de Assis. Senhor Deus, nosso Pai de amor, de bondade, Jesus, bom e amado Mestre, agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que recebemos na noite de hoje, por permitir, Senhor, esses benfeitores amigos aqui presentes, realizando esses trabalhos, nos ajudando a compreendermos o Teu Evangelho, Senhor. Agradecemos por todos os trabalhos que estão sendo realizados, agradecemos pelas vibrações amorosas que aqui sentimos nesses momentos e que possamos, Senhor, irmos em paz para os nossos lares, levando essas vibrações para todos aqueles que nos aguardam nos nossos lares e que essas vibrações, Senhor, também cheguem a todos aqueles que ainda não Te conhecem, tanto encarnados como os desencarnados, Senhor. Que todos sejamos amparados e envolvidos no Teu infinito amor. Só temos a agradecer, Senhor, com muita alegria por tudo que aqui recebemos na noite de hoje. Esteja conosco, nos amparando, nos fortalecendo, para podermos vivenciarmos, Senhor, o Teu Evangelho de amor e de luz. Esteja conosco, Senhor, não só agora, mas por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.